Um café tranquilo em Milão. O homem mais temido do norte da Itália não tirava férias há 6 anos. Um expresso, um jornal, uma manhã de silêncio. Então, 3 garotinhos com os mesmos olhos cinzentos dele pressionaram os rostos contra o vidro da janela, e o mundo que ele havia reconstruído tão cuidadosamente rachou ao meio. Ela disse que perdeu o bebê. Ela disse a todos que sofreu um aborto. Ela se mudou para outro país. Ela construiu uma vida tranquila e invisível. O que Eleonora Vassi nunca calculou foi que seus 3 filhos herdaram exatamente o rosto do pai e que o pai deles um dia escolheria o mesmo café na mesma rua, na mesma manhã de terça-feira em que ela o fez. A xícara de expresso estilhaçou no chão de mármore. Domenico Ferrante não sentia medo há 11 anos. Agora, sentia. Antes que esta história o destrua completamente, deixe um like, inscreva-se para não perder nenhum episódio e diga-nos de que cidade você está assistindo nos comentários agora. O bairro de Brera, em Milão, não acorda aos gritos. Ele se agita, ele se espreguiça. Ele permite que a manhã chegue em seu próprio ritmo tranquilo, como apenas os bairros mais antigos e confiantemente silenciosos da Europa podem fazer. Numa manhã fria e nublada de terça-feira, no final de outubro, as pedras da Via Solferino ainda estavam escuras e úmidas da chuva da noite, aquele tipo de garoa fina e persistente que suaviza as bordas dos edifícios e faz o brilho âmbar das janelas dos cafés parecer algo pintado em vez de real. As castanheiras que margeiam a rua começavam a render suas folhas, que se juntavam em pequenos aglomerados úmidos contra as cadeiras de ferro dos cafés, recolhidas para a estação. A cidade cheirava a pedra molhada, café torrado e aquele doce aroma esfumaçado característico do exaustor de uma padaria que paira do mesmo forno há 40 anos. O café Ferrante ocupava um canto estreito e elegante na Via Solferino. Sua marquise verde escura desgastada até a cor de musgo velho. Suas maçanetas de latão polidas todas as manhãs antes das 6 por um homem chamado Renato, que realizava essa tarefa exata há 31 anos. O interior do café era pequeno e deliberadamente inalterado. 3 fileiras de mesas com tampo de mármore, um longo balcão de mogno com uma máquina de expresso La Marzocco que custava mais do que os carros da maioria das pessoas, e paredes forradas com fotografias emolduradas de Milão, através das décadas que os clientes raramente examinavam de perto o suficiente para notar que a mesma família aristocrática de feições marcantes aparecia em quase todas elas. Era, por todas as medidas visíveis, uma instituição de bairro perfeitamente comum. Era também propriedade do Sindicato Ferrante, a organização que controlava a logística portuária, as redes de distribuição farmacêutica, a arquitetura de bancos privados e parcelas significativas da infraestrutura de licenciamento de construção no norte da Itália e na fronteira suíça. O tipo de estabelecimento onde dinheiro velho bebia em silêncio e ninguém fazia perguntas, porque as pessoas que haviam feito perguntas no passado não estavam mais em posição de pedir café em lugar algum. Domenico Ferrante não visitava o café há 14 meses. Ele não era um homem de sentimentos e não era um homem que voltava a lugares que carregavam um peso que ele ainda não havia terminado de carregar. Mas naquela manhã, às 6h47, algo totalmente fora do cálculo usual de seu briefing de segurança diário havia desviado seu Mercedes blindado de sua rota habitual para seus escritórios na Via Monte Napoleone. Ele não conseguia explicar exatamente. Mais tarde, os homens que o estudavam mais de perto chamariam isso de instinto. Ainda mais tarde, ele chamaria isso de algo para o qual não tinha uma palavra limpa. Ele sentou-se na mesa do canto, com a melhor linha de visão para a entrada e a janela da rua, porque 11 anos dirigindo uma das organizações criminosas mais poderosas da Europa Ocidental haviam transformado a escolha do assento em uma questão de puro instinto de sobrevivência, em vez de preferência pessoal. Seu sobreteto de Kiton grafite estava pendurado nas costas de sua cadeira com a precisão casual de um homem cuja relação com coisas caras era totalmente indiferente. Na mesa à sua frente havia um único demitasse de Ristretto, uma cópia de La Repubblica dobrada nas páginas financeiras e nada mais. Sem telefone, sem documentos,
nenhuma agenda visível para quem olhasse de fora. Isto era, no vocabulário da vida de Domênico Ferrante, o que a paz parecia. Comprimida, emprestada e durando exatamente o tempo que o expresso permanecia quente. Seu subchefe, um homem de ombros largos chamado Nico, que estava com ele desde os 19 anos, fazendo favores para o pai de Domênico, sentou-se 2 mesas adiante, fingindo estudar um cardápio que ele já havia memorizado. 2 soldados à paisana flanqueavam a entrada do lado de fora, com as golas levantadas contra o frio de outubro, parecendo homens esperando um bonde. Renato, atrás do balcão, movia-se com a graça lenta e praticada de um homem que entendia instintivamente que a resposta correta à presença de Domênico Ferrante era fazer um excelente café e não fazer perguntas de forma alguma. Renato conhecia Domênico desde que o garoto tinha 7 anos e entrava nas manhãs de sábado com o pai para roubar cornete da bandeja de doces, enquanto os adultos conversavam de negócios nos fundos. Ele viu o garoto se tornar um jovem, e o jovem se tornar algo mais duro e distante após a morte de seu pai. E ele viu Domênico rir, genuinamente e sem reservas, exatamente uma vez nos últimos 11 anos, durante os 14 meses em que a mulher germano-italiana de olhos sérios e desenhos arquitetônicos costumava entrar nas manhãs de quarta-feira e discutir com Domênico sobre a integridade estrutural das cornijas renascentistas por cima de um cappuccino. Depois que ela foi embora, o riso foi com ela. Renato não perguntou sobre ela. Renato entendia quais perguntas não eram feitas no café Ferrante. O expresso estava pela metade quando a fragrância chegou. Veio pela fresta da porta que um cliente que saía deixar aberta por um tempo um pouco longo demais, trazida pelo ar úmido de outubro de algum lugar na calçada do lado de fora. Era fraca, era breve. Era também, com uma precisão absoluta e implacável, o aroma exato do Timbuktu da L'Artisan Parfumeur, uma fragrância tão específica e descontinuada que Domênico uma vez gastou um esforço considerável para localizar e comprar as últimas 3 garrafas disponíveis em Milão, porque a mulher que a usava mencionara uma vez, baixinho e sem expectativas, que estava quase sem. Ele as apresentou a ela embrulhadas em papel pardo sem cartão, porque ele ainda não havia aprendido a dar coisas sem fazê-las parecer transações. Ela riu do embrulho e guardou as garrafas em fila na prateleira do banheiro. Ele não sentia aquele perfume há 11 anos. A mão de Domênico apertou o Demitasse. O jornal não se moveu. Sua expressão não mudou de forma alguma que um observador casual pudesse detectar. Mas Nico, do outro lado da sala, viu a particular qualidade de quietude que se instalou nos ombros de seu chefe, e ele se endireitou quase imperceptivelmente em sua cadeira, sua mão se movendo uma fração de centímetro mais perto do interior de sua jaqueta. Domênico olhou lentamente para a parede de vidro frontal do café. 3 garotinhos estavam pressionados contra a janela. Tinham aproximadamente 8 anos e eram idênticos, não parecidos, não semelhantes, mas idênticos da forma que apenas as mais enfáticas declarações da natureza são. Eles apontavam para os doces na vitrine de vidro, davam cotoveladas um no outro, a respiração deles embaçando pequenos círculos no vidro frio. Um deles estava aparentemente defendendo o corneto ao chocolate com um nível de gesticulação apaixonada que sugeria que ele se sentia muito fortemente sobre o assunto. O segundo ria de algo que o terceiro havia dito. O terceiro simplesmente observava os doces com uma expressão calma e avaliadora que parecia, com uma precisão que parecia um golpe físico no externo, exatamente a expressão que Domênico via todas as manhãs em seu próprio espelho. Porque os 3 meninos tinham os olhos dele, não olhos parecidos, não olhos de cor comparável, os olhos dele. A tonalidade específica de cinza ardósia que sua mãe chamava de luz de lobo por toda a vida, uma cor tão incomum que ela lhe disse uma vez, com uma mistura de orgulho e superstição, que aparecia na linhagem Ferrante uma vez por geração e sempre na criança que a família mais precisava. A mandíbula quadrada em 3 rostos pequenos. O pico de viúva de seu avô traçado em miniatura acima de 3 testas idênticas. As mãos dele, de dedos finos e nós quadrados, enlaçadas contra o lado de fora do vidro frio. O Demitasse atingiu o chão de mármore.
O som foi pequeno e limpo, o tipo de som que, em qualquer outro contexto, teria sido insignificante. Um pequeno acidente de café. Um momento de inconveniência. Mas no café ferrante naquela manhã de terça-feira, na fração de segundo que se seguiu, todos na sala sentiram a mudança atmosférica que ocorreu quando Domênico Ferrante perdeu o controle de algo. Nico estava de pé. Renato parou de se mover. Os dois soldados do lado de fora viraram-se para a janela em uníssono. E os três garotinhos na janela, assustados com o barulho, desviaram o olhar dos doces e olharam diretamente pela janela para o homem sentado na mesa do canto. Houve um momento de completa quietude. Então o menino da esquerda inclinou a cabeça num ângulo tão precisamente, tão inconfundivelmente familiar, que Nico fez um som no fundo da garganta que negaria completamente mais tarde. E Domênico Ferrante, que não sentia medo desde a noite, 11 anos atrás, quando sentou-se no escuro de sua vila em Lake. Como entendeu pela primeira vez o que significava destruir algo insubstituível, sentiu isso agora com uma totalidade que fez as décadas passadas de ameaças, guerras e consequências parecerem inconveniências menores. A porcelana ainda balançava no chão de mármore. O expresso se espalhava em um arco escuro e lento pelo ladrilho. E em algum lugar do outro lado daquele vidro, na calçada úmida de outubro da Via Solferino, estava a mulher que partira, usando um perfume que ele nunca conseguiu deixar de reconhecer. A porcelana parou de balançar. O expresso terminou sua lenta e escura propagação pelo pálido piso de mármore e ficou imóvel. Todo o café prendeu a respiração naquele silêncio particular e carregado que se segue a um momento que ninguém presente sabe bem como classificar. Renato tinha um pano na mão, mas não se moveu em direção à bagunça, porque em 31 anos observando Domênico Ferrante, ele desenvolveu um instinto para reconhecer os momentos em que se aproximar do homem sem convite trazia consequências genuínas. Nico havia se levantado parcialmente de sua cadeira, uma mão dentro da jaqueta, seus olhos realizando uma rápida avaliação de ameaças da rua além do vidro. Os dois soldados do lado de fora haviam se virado para dentro, seus corpos angulados em direção à entrada do café, esperando um sinal que ainda não havia chegado. Domênico também não se movia. Ele sentou-se com a mão ainda estendida sobre o espaço vazio onde estava o Demitasse, dedos abertos, como se seu corpo ainda não tivesse recebido a instrução de baixar o braço. Seus olhos estavam fixos nos três meninos na janela, com uma expressão que Nico passaria o resto do dia tentando encontrar uma palavra e eventualmente abandonaria a tentativa completamente. Não era a expressão de um homem realizando uma avaliação de ameaças. Não era a expressão de um homem calculando opções ou preparando respostas. Era a expressão de um homem cuja inteira arquitetura de certeza havia acabado de ser atingida por algo que nunca foi projetada para suportar. Sua mente fazia o que sempre fazia sob pressão. Contava, media, processava. 11 anos desde que Alera deixou a Itália. 8 anos, aproximadamente, desde a idade que os meninos... O que colocaria seu nascimento na janela de tempo em que ela ainda estaria carregando as consequências de sua última conversa. 14 meses de noivado, antes do fim que ele entregou no corredor da vila em Lake, como com os documentos fabricados de sua tia em mãos e um frio no peito que ele confundiu, na época, com resolução necessária. 3 semanas ele agora percebia com uma clareza matemática que parecia engolir vidro quebrado. Era o tempo de gestação que uma mulher talvez ainda não soubesse que estava grávida. 3 semanas era exatamente a margem entre a noite em que ele estivera com Alera pela última vez e a manhã em que Carmela chegou à vila com seu envelope de evidências falsificadas e sua certeza calma e immovível. 3 meninos. 3 rostos idênticos. 3 pares de olhos cinzentos como os de lobo, olhando para ele através do vidro, com a curiosidade franca e sem filtros de crianças que ainda não aprenderam que alguns homens não são seguros de olhar diretamente. A aritmética não era complicada. Era simplesmente a sequência mais violenta de números simples que ele já foi obrigado a executar. Nico disse seu nome uma vez, baixinho. Domênico não respondeu. Ele estava observando o mais alto dos 3 meninos,
o da esquerda, que inclinou a cabeça naquele ângulo preciso e habitual, e agora o observava através do vidro com uma expressão de avaliação calma e metódica que parecia tão precisamente a expressão que o próprio pai de Domênico usava quando estava decidindo algo importante, que o reconhecimento disso produziu uma sensação física em algum lugar atrás do externo de Domênico que ele não conseguia categorizar imediatamente. Ele não sentia nada naquele local em particular há muito tempo. Então a porta do café se abriu e a fragrância chegou em sua plenitude em vez de em sugestão, e todo o corpo de Domênico entendeu antes que sua mente terminasse de processar, porque o corpo se lembra de coisas que a mente passou 11 anos tentando arquivar em salas lacradas. Ela entrou do frio com um saco de papel pardo de mantimento sob o braço esquerdo e 3 garotinhos se aglomerando em torno dela no momento em que apareceu, como planetas se organizam em torno de um centro gravitacional sem serem solicitados. Ela usava um casaco de lã creme escolhido para o calor em vez de impressão e botas de couro de salto baixo que clicavam suavemente no piso do café. Seu cabelo loiro escuro estava preso de forma prática e não sentimental, como uma mulher cujas manhãs não deixavam tempo para decisões sobre aparência. Ela tinha 36 anos e parecia alguém que tomou muitas decisões difíceis e as carregou sem reclamar, o que deu ao seu rosto uma qualidade de força calma e comprimida que não estava lá aos 27 anos. Ela era, nos termos mais simples, mais ela mesma do que jamais fora quando ele a conheceu, e o reconhecimento disso o atingiu com uma crueldade particular que ele não antecipara. Ela olhava para o saco de mantimentos, ajustando o aperto, dizendo algo baixo e caloroso ao menino à sua esquerda sobre o corneto que ele aparentemente ainda estava reivindicando, quando o garoto mais alto puxou sua manga e disse algo que Domênico não conseguiu ouvir através do ruído ambiente do café. Ela se endireitou. Ela olhou para cima. E seus olhos, a tonalidade particular de âmbar escuro em que ele passou 11 anos, tentando não pensar com sucesso, encontraram os dele do outro lado da sala com a precisão instantânea e horrível de duas pessoas que nunca perderam totalmente sua consciência espacial uma da outra, independentemente de quantos anos e países foram colocados entre elas. O saco de mantimentos não caiu dramaticamente. Ele escorregou, pego por seus próprios reflexos antes de atingir o chão, segurado de volta contra seu corpo com os 2 braços em um gesto que parecia, para qualquer um que observasse, simples desajeitamento. Mas Domênico observou a cor deixar o rosto dela em uma única e rápida retirada, como a maré recua de uma costa antes que algo significativo chegue. Ele observou sua mandíbula travar. Ele observou seus olhos realizarem, em menos de 3 segundos, a mesma aritmética violenta que ele mesmo acabara de completar, chegando à mesma soma aterrorizante e buscando, imediata e instintivamente, a única resposta que ela tinha disponível. Ela puxou os 3 meninos para trás dela. Não foi um gesto dramático. Não foi uma performance de alarme maternal. Foi simplesmente a ação imediata e reflexiva de uma mulher que passou 8 anos se posicionando como a única muralha entre seus filhos e o mundo que produziu o pai deles, e cujo corpo lembrava aquela posição como o corpo de um soldado lembra uma posição defensiva. Seu queixo ergueu-se. Seus braços se espalharam ligeiramente para os lados. E Domênico reconheceu a postura com uma precisão que fez algo em seu peito se contrair dolorosamente, porque era a exata postura que ela havia mantido no corredor da vila em Lake. Como na noite em que ele terminara tudo, parada com sua mala já feita e seu casaco já abotoado, recusando-se a implorar por uma explicação que merecia ser dada sem pedir. Ele estava de pé antes de ter tomado uma decisão consciente de se levantar. Nico estava imediatamente atrás dele. Domênico o parou com um único dedo erguido, sem olhar para trás, seus olhos ainda em alerta. Ele ergueu o mesmo dedo para os 2 soldados na entrada enquanto se dirigia para a porta, e eles se afastaram com uma eficiência silenciosa e praticada de homens que entendiam que sua função era impedir que ameaças chegassem ao seu principal. Não impedir que seu principal caminhasse em direção ao que quer que amanhã decidisse entregar.
O ar de outubro o atingiu quando ele pisou na calçada. A Lera não se moveu. Ela ainda estava parada logo na entrada do café, com seus 3 filhos aglomerados atrás dela, a mão do mais alto em seu ombro, o segundo espiando por cima do braço dela para Domenico, com olhos arregalados e interessados. E o terceiro, o quieto, simplesmente observando por trás dela com aqueles olhos cinzentos precisos que liam o ambiente e que estavam atualmente realizando uma avaliação de Domenico que parecia mais completa do que a maioria dos briefings de segurança que ele recebia de profissionais treinados. A rua estava calma ao redor deles. Um bonde passou na extremidade da via Solferino, seu sino fraco e distante. Uma mulher com um cachorro passou na calçada oposta sem olhar. O mundo continuava seus negócios comuns de terça-feira de manhã, com completa indiferença ao fato de que havia acabado de colocar 2 pessoas nos mesmos 3 metros quadrados de paralelepípedos, que passaram 11 anos e centenas de quilômetros garantindo cuidadosamente que este exato momento nunca ocorresse. Domenico olhou para os 3 meninos por um longo momento. Ele os olhou como um homem olha para algo para o qual ainda não tem vocabulário para descrever, mas entende, na parte mais profunda e irreversível de si mesmo, que está olhando pela primeira vez para algo que sempre foi dele. Então ele olhou de volta para a Lera, e o que ele encontrou em seu rosto não foi a suavidade que ele lembrava, e nem a devastação do corredor, e nem nada para o qual ele tivesse uma resposta preparada. Era fúria, controlada e comprimida e fria, a fúria de uma mulher que ensaiou este momento em sua cabeça 1000 vezes e sempre, em todas as versões dele, soube exatamente o que pretendia dizer, e está atualmente descobrindo que o evento real é consideravelmente mais complicado do que qualquer ensaio acomodou. O silêncio entre eles durou o suficiente para se tornar sua própria declaração. Qual o nome deles? Domenico perguntou finalmente. Sua voz saiu despojada de tudo. Nenhuma autoridade, nenhum comando, nenhum peso do sindicato ou do nome ou de 11 anos de poder acumulado. Era simplesmente a voz de um homem fazendo a única pergunta que lhe restava. A mandíbula de Alera apertou. O saco de mantimentos pressionou mais contra suas costelas. E seus olhos âmbar o encontraram sem piscar, e o que se moveu através deles naquele momento foi algo muito complexo e privado para nomear claramente. Luto e raiva, e o cansaço particular de uma mulher que carrega algo enorme por muito tempo e acabou de ser lembrada, sem nenhum aviso em uma manhã de terça-feira em outubro que aparentemente o carregará para sempre. Você não tem o direito de me perguntar isso. Ela disse. Ele levou a mão ao casaco sem tirar os olhos dela. Ele colocou seu cartão de visita na mesa mais próxima, pousando-o com a precisão deliberada e calma de um homem que aprendeu que a aparência de calma é a única moeda que mantém o valor em todas as circunstâncias. Então ele se endireitou. Hoje à noite, ele disse simplesmente, tudo o que você precisar me dizer, eu ouvirei cada palavra. Ele manteve o olhar dela por mais um segundo. Então ele se virou e voltou para o café, e a porta se fechou atrás dele, e a Lera ficou na calçada da via Solferino, com 3 garotinhos aglomerados atrás dela, e um cartão de visita em uma mesa de café e 11 anos de silêncio que, no espaço de 4 minutos, se tornaram completamente impossíveis de manter. Domenico não voltou aos seus escritórios na via Monte Napoleone. Ele não atendeu às ligações que se acumulavam em seu telefone desde as 7 horas daquela manhã, 3 de seu conselheiro jurídico, uma do contato da autoridade portuária em Gênova e 2 de um corretor de navios em Lugano, cujas tentativas persistentes de alcançá-lo começavam a sugerir ou uma crise ou uma consciência, nenhuma das quais Domenico tinha capacidade de abordar antes do meio-dia. Ele sentou-se na parte de trás do Mercedes blindado, enquanto ele se movia pelo tráfego matinal cada vez menor do centro de Milão, e não disse nada por 11 minutos. O que Nico, no banco do passageiro da frente, entendeu significar que o dia havia fundamentalmente mudado de natureza e que todos os negócios previamente agendados estavam operando com relevância emprestada. Quando Domenico finalmente falou, sua voz estava completamente calma.
carregava a qualidade específica de calma que seus homens aprenderam ao longo dos anos a tratar com consideravelmente mais cautela do que gritos. Gritos eram emoção em movimento, o que significava que estava se esgotando. Esta calma particular era algo diferente. Era a quietude de um homem que localizou a origem de uma falha estrutural e agora estava decidindo, com completa e calma precisão, exatamente como desmantelar o edifício. Ele falou uma frase: "Puxe tudo o que temos sobre as atividades da minha tia Carmela nos 3 meses anteriores ao fim do meu noivado com a Lera Vaz." Nico virou a cabeça uma fração de polegada em direção ao motorista, e o motorista, que estava na organização Ferrante há 9 anos e entendia a economia de comunicação do veículo, imediatamente pegou o telefone. A mansão Ferrante na Via Mozart era um palácio de 3 andares do século XVIII que pertencia à família desde que o bisavô de Domênico a adquiriu por meio de uma transação que a história oficial da família descreveu como uma compra de propriedade e que qualquer pessoa familiarizada com as estruturas de poder milanesas da época teria reconhecido como algo consideravelmente mais direto. Era simultaneamente uma residência particular, a sede de uma holding legítima e o centro nervoso do planejamento operacional mais sensível do sindicato. A biblioteca no térreo, forrada com primeiras edições que Domênico realmente lia e documentos legais que ele mantinha à vista, porque o lugar mais perigoso para esconder algo em uma casa bem revistada é à vista, era onde Sandro trabalhava. Sandro tinha 53 anos, ombros caídos e aparência totalmente sem destaque, que era a qualidade precisa que o tornava inestimável para 2 chefes sucessivos da família Ferrante. Ele era o especialista em inteligência forense da organização, um homem que podia reconstruir uma conspiração financeira a partir de uma sequência de entradas de calendário excluídas e uma única transferência eletrônica anômala, como um restaurador reconstrói um afresco a partir de fragmentos de pigmento em uma parede em ruínas. Ele tinha um café perpetuamente à sua esquerda, que nunca terminava, e um sistema de unidades externas criptografadas dispostas em sua mesa em uma ordem que parecia aleatória e não era. Quando Domênico chegou à mansão e disse o que precisava, Sandro olhou para seu chefe por um momento por cima da borda de seu café inacabado. Então assentiu uma vez e voltou para suas telas sem fazer nenhuma das perguntas que estavam claramente visíveis atrás de seus olhos. O que Sandro começou a desenterrar nas horas seguintes chegou em pedaços. Como danos estruturais sempre se revelam gradualmente assim que você sabe contra qual parede pressionar. A primeira peça foi um fio de comunicação criptografado entre Carmela Ferrante e uma empresa de inteligência privada registrada em Lugano sob o nome Meridian Consulting, uma empresa que parecia, superficialmente, fornecer serviços de due diligence corporativa a instituições financeiras do norte da Itália e que, após um exame mais aprofundado, não tinha clientes que existissem fora de uma rede de registros fictícios e 2 clientes genuínos, ambos com antecedentes criminais em jurisdições que não compartilhavam informações com a Interpol. As comunicações começaram 14 meses antes do fim do noivado e se intensificaram significativamente nas últimas 6 semanas. A segunda peça foi a metodologia de construção das evidências falsificadas em si. E foi aqui que a expressão de Sandro mudou de profissionalmente neutra para algo mais calmo e sério. A falsificação foi construída em torno de uma identidade genuína de Klaus Bauer, um promotor federal real baseado em Frankfurt, que, de fato, estava conduzindo uma investigação ativa sobre o crime organizado no norte da Itália durante o período relevante. Usando os números de caso reais de Bauer, sua assinatura de e-mail genuína do departamento e um modelo derivado de comunicações autênticas entre agências obtidas por meio do que parecia ser um contato administrativo corrupto dentro do Ministério da Justiça Federal alemão, a Meridian Consulting construiu um rastro de documentos que colocava a Lera Vaz como uma informante confidencial, fornecendo ao escritório de Bauer informações internas sobre a Ferrante Financial Architecture.
As mensagens de texto interceptadas foram geradas usando um número falsificado roteado através de uma conta fantasma de telecomunicações sediada em Malta. O recibo da transferência eletrônica foi produzido usando o número de conta genuíno de Alera, obtido por meio de um funcionário corrompido na agência Banca Privata Edmond de Rothschild em Lugano, com uma transação fabricada, que existia apenas na documentação e nunca moveu fundos reais através de qualquer sistema rastreável. Domenico sentou-se à cabeceira da mesa da biblioteca e leu o resumo de Sandro sem expressão. Então ele o leu novamente. O quarto estava completamente silencioso, exceto pelo leve som do tráfego na via Mozart e o suave zumbido mecânico dos equipamentos de Sandro. Nico ficou encostado na parede do fundo, com os braços cruzados e os olhos no meio do caminho, desempenhando a função específica de um homem que está presente sem invadir um acerto de contas privado. A terceira peça foi a que fez a temperatura da sala parecer ter caído vários graus. Enterrada em uma sequência de comunicações criptografadas, recuperadas de um servidor desativado que a Meridian Consulting usou brevemente no período imediatamente após a partida de Alera da Itália, Sandro encontrou uma única mensagem enviada da conta criptografada privada de Carmela para seu contato em Lugano, datada de 4 dias após Alera ter embarcado em seu voo para Viena. Tinha 8 palavras. A garota se foi. A complicação da gravidez é dela. Sandro colocou uma cópia impressa no topo da pilha de documentos em frente a Domenico sem comentários, porque não havia comentários adequados para a situação. E Sandro era um homem que entendia a diferença entre informação e editorialização. Domenico leu as 8 palavras. Leu-as 3 vezes. A palavra gravidez sentou-se no centro de seu peito como uma brasa, irradiando um calor que não tinha para onde ir. Carmela sabia. Ela sabia desde o início, o que significava que Alera havia contado a alguém que relatou a Carmela, ou que a vigilância de Carmela sobre Alera durante o noivado havia sido tão completa a ponto de incluir consultas médicas, o que era, dada a metodologia já demonstrada pela Meridian Consulting, inteiramente consistente. Ela sabia que havia uma gravidez. Ela fabricou as evidências e as entregou com pleno conhecimento desse fato. Ela o viu terminar o noivado, viu Alera deixar o país e arquivou todo o assunto sob a categoria de complicações resolvidas. Ele se levantou. Ele não disse a Nico para onde estava indo. Ele saiu da biblioteca e subiu a ampla escadaria de pedra para o 2º andar, movendo-se em um ritmo calmo e deliberado de um homem que já tomou sua decisão e está simplesmente viajando em direção à sua implementação. A sala de estar particular de Carmela Ferrante ocupava o canto sudeste do 2º andar, suas janelas com vista para o pequeno jardim murado nos fundos da propriedade. Ela tinha 71 anos. Cabelos prateados e vestida com a elegância impecável e blindada de uma mulher que entendia que a aparência era sua própria forma de autoridade. Ela estava sentada em sua cadeira alta habitual, perto da janela, com um aro de bordado no colo, que ela usava como apoio em momentos de calma, calculada há tanto tempo quanto Domenico conseguia se lembrar. Ela olhou para cima quando ele entrou sem bater, e sua expressão registrou sua chegada com um ajuste calmo e fracionado que um estranho teria confundido com serenidade, e que Domenico reconheceu, tendo estudado seu rosto ao longo da arquitetura de negociação de sua vida inteira, como a quietude particular de uma mulher que estava esperando por uma versão desta conversa e havia se preparado adequadamente. Ele atravessou a sala e colocou as comunicações impressas na mesa ao lado de seu aro de bordado. Ele não falou. Ele observou olhar para elas. Ele observou ler o resumo de Sandro. E ele observou chegar a mensagem de 8 palavras no topo da pilha. E ele observou em seu rosto não produzir absolutamente nada em resposta a isso. O que lhe disse tudo o que ele precisava saber sobre a profundidade e duração de sua certeza de que havia feito a coisa certa. Ela largou os papéis. Ela o olhou. E então ela fez algo que Domenico não antecipara, porque ele antecipara a negação, ou desvio, ou a marca específica de contrição estratégica que Carmela empregava quando uma posição se tornava taticamente insustentável. Em vez disso,
Ela o justificou. Quietamente, diretamente e com a convicção absoluta de uma mulher que passou 11 anos vivendo confortavelmente dentro de seu próprio raciocínio. Ela disse a ele que a Lera o teria levado para longe de tudo o que seu pai construiu. Ela disse a ele que a mulher já o estava amolecendo, que ela havia assistido a isso acontecer durante aqueles 14 meses e o reconheceu como a vulnerabilidade particular que destrói homens que são feitos para propósitos mais difíceis. Ela disse a ele que a família exigia um certo tipo de esposa e um certo tipo de lealdade, e que uma mulher germano-italiana independente que discutia sobre arquitetura e olhava para ele como se ele fosse apenas um homem, e não o chefe de uma dinastia, não era e nunca teria sido isso. Ela deu a ele 3 filhos, disse Domênico. Sua voz era oca de uma forma que era pior do que qualquer tom que ela já ouvira dele. E você garantiu que eu nunca soubesse deles. O silêncio que se seguiu ocupou completamente o quarto. Carmela olhou para seu aro de bordado. Ela não pediu desculpas. Ela não foi feita para pedir desculpas. E ambos entenderam que uma performance de remorso de Carmela Ferrante seria o insulto final adicionado a uma soma já insuperável. Domenico virou-se em direção à porta. Ao alcançá-la, ele parou com a mão no batente e falou sem se virar. Ele disse a ela que ela seria transferida para a propriedade da família na Calábria antes de manhã. Ele disse a ela que seu acesso a todas as contas Ferrante, infraestrutura de comunicação e contatos organizacionais seria revogado imediatamente e completamente. Ele disse a ela que se ela tentasse contatar alguém dentro da organização sem sua autorização prévia explícita, ela descobriria que sua paciência não se estendia a pessoas que roubaram seus filhos dele, independentemente do sangue que compartilhavam. Ele não levantou a voz. Ele não se virou. Ele saiu do quarto e fechou a porta atrás de si com uma quietude que era consideravelmente mais final do que qualquer estrondo poderia ter sido, e o som de seus passos descendo a escadaria de pedra desvaneceu-se no silêncio composto e caro da casa, deixando Carmela sozinha em sua sala de estar com seu bordado e 11 anos de certeza que começavam, pela primeira vez, a aparecer da forma errada. Lila não havia tocado a taça de vinho tinto que havia servido 40 minutos atrás. Ela estava sobre a mesa da cozinha ao lado do cartão de visitas de Domênico, ambos ocupando o mesmo pé quadrado de superfície de carvalho desgastado com uma atenção particular de objetos que foram colocados em proximidade contra seu melhor julgamento. O apartamento no distrito de Navigli era pequeno e aquecido, suas paredes carregando o caos organizado de uma vida construída inteiramente em competência e amor e muito pouco tempo livre. Desenhos arquitetônicos estavam fixados acima da pequena mesa no canto. 3 pares de chuteiras estavam alinhadas ao lado da porta da frente em ordem crescente de tamanho, o par maior já começando a se desfazer na ponta esquerda, que ela vinha querendo substituir há 2 semanas, e não havia encontrado a hora para fazê-lo. Desenhos que os meninos fizeram na escola estavam grudados na geladeira com ímãs em forma de azulejos portugueses que sua avó enviou do Porto. O apartamento cheirava ao molho de tomate que ela fez para o jantar e ao particular cheiro quente, habitado de um lar que foi moldado pelo amor das pessoas que vivem nele. Em vez de projetado de fora, os meninos dormiam. Ela havia verificado 3 vezes. Ela ligou para Beatrice às 21h45. Beatrice estava no Porto, amiga dela há 12 anos, uma arquiteta ferozmente prática, sem paciência, para o que ela descrevia como o hobby caro de carregar coisas que poderiam ser deixadas de lado. A conversa durou 22 minutos, e a parte útil dela foi essencialmente uma declaração longa, afetuosa e inteiramente precisa, entregue no tom particular que Beatrice reservava para ocasiões em que a Lera estava falando consigo mesma sobre algo necessário. Beatrice disse a ela que se ela não fosse a esse jantar e dissesse tudo o que estava carregando há 8 anos, ela passaria o resto da vida reorganizando o peso em vez de colocá-lo de lado. Ela disse a ela que 3 meninos com o rosto do pai deles e entender de onde esse rosto vinha.
Ela disse a ela que aparecer não era perdão e não precisava ser, e que a Lera estava confundindo as duas coisas porque ela estava assustada, o que era totalmente razoável, mas não era uma razão suficiente para ficar em casa. A Lera desligou, olhou para o cartão de visitas por mais 4 minutos e então foi buscar seu casaco. O endereço a levou a uma rua estreita e sem marcações, no bairro de Porta Venésia, a um restaurante que ela nunca tinha visto listado em lugar nenhum. Seu exterior deliberadamente sem destaque, sua única janela iluminada calorosa contra o ar frio da noite. Não havia seguranças visíveis, embora ela não fosse ingênua o suficiente para acreditar que a escuridão circundante não estava ocupada. Lá dentro, uma única mesa estava posta para dois, uma vela, nenhum menu. E da cozinha, flutuando pelo interior quente com um imediatismo que a parou na porta, vinha o cheiro de tagliatelle caseira com manteiga de trufas e coelho cozido lentamente. O exato prato que sua avó fazia no primeiro domingo de cada mês no Porto, uma receita que ela descrevera a Domênico uma vez, brevemente, durante uma conversa sobre infância e conforto que ela não percebera que ele estava memorizando. Foi a coisa mais desarma que ele poderia ter feito, e ambos entenderam isso perfeitamente. Ele se levantou quando ela entrou. Ele usava um suéter escuro em vez de um paletó, o que ela reconheceu imediatamente como uma remoção deliberada de armadura, e o reconhecimento da deliberadeza fez simultaneamente grata e mais guardada, porque um homem que entendia quais gestos importavam era uma proposição mais complicada do que um homem que não entendia. Ele puxou a cadeira dela. Ele serviu vinho para ela sem perguntar. Ele sentou-se à frente dela. E ele não começou com um pedido de desculpas ou uma explicação ou qualquer uma das coisas preparadas e gerenciáveis para as quais ela estava se preparando durante toda a caminhada. Ele colocou uma pasta na mesa entre eles. Abriu-a e virou-a para ela sem uma palavra. Ela olhou para os documentos de Sandro. Ela leu as comunicações de Carmela com a Meridian Consulting. Ela leu a metodologia da falsificação, as mensagens falsificadas, a transferência eletrônica fabricada construída em torno de seu próprio número de conta genuíno. Ela leu a mensagem de 8 palavras enviada 4 dias depois que ela embarcou em seu voo para Viena. A garota se foi. A complicação da gravidez é dela. A vela entre eles não se moveu. O restaurante estava completamente silencioso. A Lera leu as 8 palavras 4 vezes e sentiu algo mudar na arquitetura da história que vinha contando para si mesma há 11 anos, não desmoronar, não se dissolver, mas mudar como um prédio se acomoda quando um peso que ele vinha carregando é finalmente, parcialmente, redistribuído. A raiva não desapareceu. Não era o tipo de raiva que desaparece porque foi explicada. Mas sob ela, liberado pela explicação, havia algo cru e mais honesto, e chegou não como alívio, mas como luto, o luto específico e exaustivo de entender claramente, pela primeira vez, as dimensões exatas do que havia sido roubado. Ela fechou a pasta. Ela o olhou através da vela. Seu rosto estava completamente aberto de uma forma que ela raramente via, o controle cuidadoso e habitual dele deixado de lado com uma deliberadeza que lhe custava algo visível. E ela entendeu que era isso que ele decidira trazer para a mesa em vez de poder ou justificativa, que era a única moeda que ela poderia ter aceitado. Ela contou a ele sobre Viena. Ela contou a ele sobre as semanas sozinha na pequena casa de sua avó no Porto, aprendendo a forma de um futuro que ela não planejara. Ela contou a ele sobre a manhã no hospital, quando 3 rostos que eram inconfundivelmente dele a olharam pela primeira vez, e ela sentiu simultaneamente o amor mais avassalador de sua vida e uma solidão tão completa que tinha seu próprio clima. Ela contou a ele sobre Luca, que lia tudo e discutia sobre paredes de suporte de carga à mesa de jantar. Ela contou a ele sobre Marco, que quebrava coisas com puro e despretensioso entusiasmo e chorava genuinamente quando pedia desculpas por isso, o que de alguma forma tornava a quebra inteiramente perdoável todas as vezes.
Ela contou a ele sobre Nico, o quieto, aquele que sentava nos cantos e lia a temperatura emocional de cada quarto antes de decidir falar, aquele que tinha os silêncios do pai e os olhos cinzentos do avô, e que uma vez lhe perguntou quando tinha 6 anos com a calma franqueza de uma criança que já concluiu que a honestidade é mais eficiente do que a indireção se o pai dele sabia sobre eles e simplesmente não queria vir. Ela lhe dissera que era complicado. Foi a única vez em 8 anos que ela sentiu que sua resposta era genuinamente insuficiente. Domenico ouviu tudo isso sem interromper e ela observou o peso de cada peça cair sobre ele com a atenção particular de uma mulher que aprendeu a ler o que as pessoas não dizem e o que ela viu não era culpa se performando para seu benefício, mas algo mais calmo e menos gerenciável do que culpa. Algo que parecia um homem entendendo em tempo real o custo total de uma decisão que ele não sabia que estava tomando. Ele tem seus olhos e seus silêncios. Ela disse baixinho após uma longa pausa, referindo-se a Nico. Foi a coisa mais difícil que já tive que amar. As palavras pairaram entre eles à luz da vela. Domenico olhou para ela por um momento, com uma expressão para a qual ela não tinha uma categoria limpa. Então o telefone dele vibrou na mesa e ela viu seu rosto fechar como uma persiana, a abertura se retirando em menos de um segundo, substituída por algo duro e alerta, e ela entendeu antes que ele dissesse uma palavra que a noite havia acabado de ser interrompida pelo mundo em que ele realmente vivia, e que o mundo em que ele realmente vivia acabara de se tornar relevante para seus filhos. A propriedade ferrante, nos arredores de Bérgamo, ficava atrás de um muro de pedra de 3,6 metros que existia desde o século XVIII e havia sido discretamente reforçado com materiais balísticos modernos nas décadas, desde que Domenico assumiu a liderança da família. Era o tipo de propriedade que parecia da estrada ser simplesmente uma casa de campo muito grande, muito antiga e muito privada. Não era. A ala de hóspedes havia sido preparada com uma velocidade e perfeição que disseram a Alera tudo o que ela precisava saber sobre o quão seriamente Domenico tratava uma ameaça assim que ele a nomeava. 3 quartos abastecidos com roupas nos tamanhos corretos, prateleiras de livros, uma cesta de bolas de futebol perto da porta e uma cozinha já com o cheiro de pão quente e chocolate quente. Ela não agradeceu por isso. Ela notou, catalogou e não disse nada, porque a gratidão parecia prematura, e ela ainda não estava pronta para dar nada que se assemelhasse a ela. Os meninos haviam adormecido no carro blindado em algum lugar na estrada escura entre Milão e Bérgamo, suas 3 cabeças encontrando os ombros e colos disponíveis com a confiança inconsciente e absoluta de crianças que sempre souberam que a proximidade de sua mãe significava segurança. Marco fez aproximadamente 47 perguntas antes que o sono tomasse, desde para onde eles estavam indo até se a propriedade tinha um campo de futebol até se o homem do café era um príncipe, que era uma pergunta que Alera não respondeu. Luca leu 3 páginas do livro que pegou de sua mesa de cabeceira antes de fechá-lo com a expressão precisa e ponderada de um garoto armazenando observações para mais tarde. E Nico simplesmente observou a escuridão do lado de fora da janela por um longo tempo antes de fechar os olhos da maneira de uma criança que entende que algumas situações exigem paciência em vez de perguntas. A primeira reunião real aconteceu no café da manhã. Domenico chegou à cozinha às 7h45 para encontrar 3 garotos já à mesa em vários estados de desordem matinal. Marco com o cabelo catastroficamente desarrumado e um pedaço de pão em cada mão, Luca com um livro aberto ao lado de seu prato, e Nico sentado com um copo de suco de laranja e aquela quietude precisa e avaliadora que continuava a produzir em Domenico um reconhecimento tão agudo que era quase doloroso. Alera estava em pé ao lado do balcão com seu café, os braços frouxamente cruzados, observando tudo com a atenção focada e silenciosa de uma mulher que se nomeou a única árbitra de como isso procederia. Domenico sentou-se à mesa, não à cabeceira. Ao lado, no mesmo nível dos meninos, o que era instinto ou o gesto mais cuidadosamente calculado de sua vida adulta, e que pousou exatamente como pretendido, independentemente de sua origem.
O silêncio durou aproximadamente 4 segundos antes que Luca olhasse de seu livro e falasse com um tom direto e confirmador de hipótese de uma criança que já fez seu raciocínio e simplesmente requer confirmação. Você se parece conosco, disse Luca. Mamãe disse que nosso pai era alguém que ela conhecia. Domênico olhou para a Lera. Ela lhe deu o menor aceno de cabeça, a mesma permissão fracionada que lhe concedera na calçada da Via Solferino, o gesto de uma mulher que não perdoou, mas decidiu, com olhos claros e um custo pessoal considerável, permitir que algo começasse. Eu sou alguém que ela conhecia, disse Domenico com cuidado, mantendo o olhar de Luca com a seriedade total que a franqueza dos meninos merecia. E sinto muito por só estar conhecendo vocês agora. Marco imediatamente abandonou qualquer interesse restante na atmosfera emocional da sala e perguntou com sincera urgência se a propriedade tinha um campo de futebol, o que produziu um silêncio de qualidade completamente diferente do que o precedeu, mais leve e quase rindo. E ao qual Domênico respondeu dizendo que sim e que precisava ser testado após o café da manhã. Uma resposta que Marco recebeu como se fosse a ratificação de um tratado formal. Luca voltou ao seu livro com a expressão de um garoto que reuniu dados suficientes por enquanto e os processaria privadamente por vários dias. E Nico, o quieto, pousou seu suco de laranja e olhou para Domênico por um longo e calmo momento com aqueles olhos cinzentos que liam ambientes antes mesmo que ele pudesse articular o que estava lendo. Então ele perguntou, com uma simplicidade que fez a pergunta cair com o peso de tudo o que continha. Você vai ir embora de novo? A cozinha estava completamente imóvel. A xícara de café de Alera parou no meio do caminho para sua boca. Nico esperou com a paciência de uma criança que decidiu que a resposta era importante o suficiente para ser recebida adequadamente. Não, disse Domenico. A palavra saiu sem arquitetura ou qualificação, despojada até sua verdade essencial, como as coisas são, quando um homem finalmente localizou a única coisa sobre a qual não está disposto a ter incertezas. Eu não vou ir embora de novo. Nico olhou por mais um momento, conduzindo sua avaliação privada da integridade estrutural da resposta. Então ele pegou seu suco de laranja e o terminou o que foi, no vocabulário de uma criança de 8 anos que confia cuidadosamente e deliberadamente, uma forma de aceitação. Na sexta-feira, a ameaça Exposito foi desmantelada com a eficiência precisa e premeditada de um homem que detinha as informações relevantes há 3 anos e simplesmente esperava o momento certo para usá-las. A Aquila Holdings foi congelada. O escândalo parlamentar explodiu em todas as principais redes de notícias italianas simultaneamente, alimentado por 3 jornalistas separados que receberam pacotes criptografados idênticos antes do amanhecer e tiveram a integridade profissional para entender o que estavam segurando. A família Exposito colapsou internamente, consumida inteiramente por sua própria sobrevivência, e a ameaça à Lera e aos meninos dissolveu-se com uma totalidade que pareceu, para quem não entendia como Domênico Ferrante operava, como uma sorte extraordinária. Na manhã de sábado, Nico apareceu na porta da biblioteca, enquanto Domênico estava ao telefone com seus advogados sobre a saída formal de Carmela dos trusts familiares. Ele esperou com a paciência precisa e composta que já se tornara reconhecível como uma de suas características definidoras. Quando Domênico encerrou a chamada, Nico perguntou se ele queria ir ao jogo de futebol dele. Ele jogava na ponta esquerda. O jogo era às 10 horas. Domênico olhou para aquele garoto com os olhos do avô e a precisão da mãe e a gravidade particular de uma criança que faz apenas as perguntas que genuinamente precisa de respostas. Então ele olhou para a Lera, que estava no corredor com o casaco já vestido, e aquela pequena expressão cuidadosamente mantida, que começava, em suas bordas, a carregar algo mais quente do que neutralidade. Ela manteve o olhar dele por um momento e lhe deu um aceno. Ponta esquerda, disse Domênico, olhando de volta para seu filho. Estarei lá. A Lera observou os 3 meninos entrarem no carro com o barulho e o ímpeto de um pequeno e entusiasmado desastre. Ela observou Domenico segui-los. Seu sobreteto grafite trocado por uma jaqueta mais simples,
Seu telefone deixado na mesa do corredor. Toda a sua postura carregando uma qualidade que ela não via nele antes e que ela reconheceu com uma ternura complicada e relutante como a leveza específica de um homem que acabou de descobrir para o que ele foi realmente construído. Alguns impérios, ela pensou, observando o carro sair do pátio de pedra para a pálida manhã de Bérgamo, são construídos de ferro e sangue. O que está começando aqui seria construído com algo consideravelmente mais difícil. Aparecer, todos os sábados, pelo resto de sua vida. Se esta história partiu seu coração e depois o recompôs silenciosamente, aperte o botão de curtir. Inscreva-se para nunca perder uma história como esta e deixe sua cidade nos comentários abaixo. Queremos ver de que lugar do mundo nossa família está assistindo. Lemos todos eles.